Aprenda agora mais uma verdade preciosa da Palavra de Deus, ensinada pelo pastor Augustus Nicodemos. E não se esqueça, por enquanto ainda temos algumas vagas no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link para você participar está logo abaixo deste vídeo, na descrição. Era uma igreja que estava muito preocupada em obter dons espirituais, porque ela entendia que aquilo era a marca da verdadeira espiritualidade. O apóstolo Paulo, porém, aqui no capítulo 13 da sua primeira carta, procura trazer a igreja para o caminho certo. Existe algo que é mais importante do que o exercício de dons espirituais, ainda que esses dons sejam extraordinários, que é o amor. Isso é o que ele diz aí no final do capítulo 12, no verso 31, segunda parte, quando ele diz: "E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente." Há um caminho mais excelente do que ser uma igreja onde todos os dons espirituais se manifestem na forma máxima, e esse caminho é o amor. O apóstolo Paulo está fazendo isso porque a igreja de Corinto, apesar de buscar os dons espirituais, era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que estava dividida, era uma igreja que tinha problemas de imoralidade, havia um irmão processando o outro por conta de uma herança e tinha levado o assunto para os tribunais da cidade. Havia muitas dificuldades morais e espirituais na vida da igreja de Corinto, embora teologicamente fosse uma igreja onde não há reparo. Paulo não faz nenhuma crítica doutrinária à igreja. A teologia da igreja era boa. O problema era a reação e a relação dos irmãos entre si, que era extremamente complicada. Por isso, para uma igreja assim, Paulo escreve: "Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é exatamente o amor." Que era o que estava faltando àquela igreja. Aquela igreja faltava amor entre os seus membros e dos membros para com Deus. São três coisas que Paulo diz aqui para destacar a importância do amor em contraste com os dons espirituais. Primeiro, só o amor no final é que conta, do verso 1 até o verso 3. Depois, o amor sempre triunfa, do verso 4 até o verso 7. E, por fim, só o amor permanece, do verso 8 até o verso 13. Vejamos o que Paulo nos ensina aqui. Em primeiro lugar, só o amor é que conta, do verso 1 até o verso 3. Note a estrutura da passagem. Ele diz, no verso 1, "Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos." Verso 2, "Ainda que eu tenha um dom de profetizar." E ainda na metade do verso 2, "Ainda que eu tenha tamanha fé." E verso 3, "Ainda que eu distribua todos os meus bens." Esse "ainda que" significa, é o que chamamos de uma hipérbole. Não quer dizer que essas coisas aconteçam e que sejam verdadeiras, mas que ainda que acontecessem, o amor seria maior do que elas. Quando ele diz, "Ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos", ele não está dizendo que existe alguém que tenha o dom de línguas e que seja capaz de falar em todos os idiomas humanos ou falar na língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que houvesse, o amor ainda seria maior. Se essa pessoa não tivesse amor, isso aí não valeria nada. A mesma coisa no verso 2, "Ainda que eu tenha um dom de profecia e conheça todos os mistérios e todas as ciências." Não existe, ainda que tivesse um profeta que conhecesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento espiritual, se esse profeta não tivesse amor, ele nada seria. Mesma coisa na metade do verso 2, "Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes." Ou seja, mesmo que tivesse alguém que tivesse uma fé desse nível, e não existe, porque até hoje ninguém sabe disso, que alguém tenha transportado um monte pela fé, ainda que tivesse uma pessoa com uma fé desse porte, se ela não tivesse amor, nas palavras do apóstolo Paulo, nada seria. Último ponto no verso 3, "Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado," não é comum, mas ainda que houvesse alguém que desse tudo que tem aos pobres e que entregasse o seu corpo para ser queimado por conta do amor de Cristo, se essa pessoa não tivesse verdadeiro amor, porque alguém pode fazer esses atos religiosos e não ser motivado pela coisa certa, que é o amor a Deus e amor ao próximo, essa pessoa nada seria. Ou seja, em outras palavras, o que conta no final é o amor. Você pode ser um profeta, você pode falar em línguas, você pode ser um teólogo, você pode ser uma pessoa instruída, você pode ter boa doutrina, você pode ter todas estas coisas, mas o que vai contar no final, nas palavras de Paulo, é o amor. Se você não tiver amor,
no verso 1, você é como símbolo que retine, faz muito barulho, mas é oco. Né? No verso 2, você tem o dom de profetizar e o dom da fé, mas no final, diz aí no verso 2, se não tiver amor, você não é nada. E também no final do verso 3, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Não me adianta aqui nesse mundo, nem no mundo vindouro. Então, portanto, o que conta é o amor. Por isso que aquela igreja, ela estava indo no caminho errado. Ela estava buscando dons espirituais. Não é que é errado buscar dons espirituais. O problema é quando se dá prioridade a isso e se esquece de algo mais importante, que é o amor. Podemos dizer a mesma coisa com relação a outras igrejas que dão prioridade a determinadas coisas que são boas, que são legítimas, mas esquecem de cultivar o amor, o relacionamento dos membros, esse amor que, no final das contas, é o que vai contar. A segunda parte do que Paulo está dizendo, está aí do verso 4 a 7, ele está falando que só o amor triunfa. Ele faz isso da seguinte maneira, ele fala do amor como se fosse uma pessoa. É o que a gente chama de personificação. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. E aí ele vai dizer o que é que o amor é, o que é que o amor não faz e o que é que o amor faz. Para isso, com isso, deixar claro do que tipo de amor ele está falando. Porque os coríntios poderiam pensar que amor, como muita gente pensa hoje, que amor é uma questão de sentimento, é você sentir alguma coisa boa por alguém, uma disposição assim, um sentimento gostoso e uma disposição positiva para com aquela pessoa. Amor, biblicamente falando, não tem nada a ver com sentimento, nada a ver, é atitude, é ação, como Paulo demonstra aqui, para não deixar dúvida de que tipo de amor ele está falando, do verso 4 até o 7, ele fala do amor como se fosse uma pessoa dizendo o que é que o amor é, o que ele não é, o que faz e o que não faz. E ele aqui está falando de atitudes. Ele começa dizendo o que é que o amor é, no verso 4. O amor é paciente e bondoso. Duas atitudes, não tem nada a ver com sentimento. O amor é paciente e ele é bondoso para com as outras pessoas. O que é que o amor não faz? Metade do verso 4 até metade do verso 6. O que é que o amor não faz? O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Então, o amor que Paulo está dizendo, que é maior do que os dons e que é o que conta no final, é essa atitude, é uma pessoa, esse amor, quando existe, faz com que a pessoa não tome esse tipo de atitude aqui, ou seja, ela não fica com ciúme das outras. Quando vê o irmão prosperar, em vez de ficar com inveja, glória a Deus, né? Deus abençoe o irmão, ele não tem ciúme, ele não se envaidece das coisas que ele tem, da sua prosperidade espiritual, financeira, ele não vive contando vantagem e querendo aparecer diante dos outros. Ele não é orgulhoso, altivo, que não pode ser corrigido, que não pode ser repreendido, que não pode se humilhar e aprender. Quem é cheio de amor, ele é humilde, em outras palavras. O amor não se conduz de forma inconveniente. Existe entre certo e errado um espaço onde o que vai valer é o bom senso e a conveniência. Tem coisas que a Bíblia não proíbe, tem coisas que a Bíblia não ordena. No meio, gostaríamos que o mundo fosse preto e branco, mas não é. Tem uma larga zona cinza, onde vai valer princípios como o amor, a conveniência e o bom senso. O amor sempre caminha no caminho do bom senso, do que é conveniente, o que é que convém. O que é que convém? Porque às vezes tem coisas que são certas, mas você tem que saber o tempo e o modo de falar as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Responder com sabedoria e dizer as coisas com sabedoria. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Uma pessoa que é cheia desse amor, ela busca o interesse do próximo. Ela não faz as coisas por motivo pessoal. O que é que eu ganho com isso? O que é que eu levo nisso? Em que é que isso vai me promover diante dos outros? Ela não faz isso. Ela não se irrita. O amor, né? A pessoa que está cheia de amor, ela não é uma pessoa que fica irritada com facilidade. Sempre vai ter uma raivinha, né? Mas não é uma pessoa conhecida por ser uma pessoa ranzinza, mal-humorada, que sempre está reclamando de tudo, para quem todas as coisas estão erradas. O amor não se irrita e não se ressente do mal que lhe fazem. Aqui nesse mundo, pessoas vão nos fazer mal. Você sempre vai ser alvo do mal que alguém vai lhe fazer, intencionalmente ou intencionalmente. Uma pessoa que é cheia de amor, ela não se ressente disso, do tipo assim, guardar aquilo no coração e dizer, eu vou me vingar quando chegar a hora. Quando chega a hora, eu vou me vingar. A pessoa fica ressentida, não pode nem ver a outra. Não consegue nem orar mais pela outra. Aqui nesse mundo, você vai ser alvo do mal que as pessoas vão lhe fazer.
ou intencionalmente, ou sem querer, ou em verdade, ou em falsidade. Mas, se a gente for viver na codependência do que fazem para nós, nossa vida vai ser completamente destruída. E aqui está o grande poder do amor. O amor triunfa sobre o mal que fazem sobre nós. Porque não se ressente, não fica ressentido do mal que nos faz. E o amor não se alegra com injustiça. O amor quer que a verdade, é isso que vai Paulo dizer em seguida, que a verdade triunfe. O amor não tem prazer quando uma injustiça está sendo cometida, quando um erro está sendo cometido. Amar não significa você passar pano por cima, passar pano, fazer vista grossa, porque o verdadeiro amor, ele não se alegra com injustiça. Ele quer que a verdade e a justiça triunfe. E ele vai promover essa justiça da maneira correta, da maneira bíblica, de acordo com o que está dito aqui que é o amor. Então, o que é que o amor é, o que é que o amor não faz, e o que é que o amor faz? Final do verso 6. O amor se alegra com a verdade. Ele se alegra com a verdade. É isso que faz uma pessoa que é cheia de amor, ela fica feliz quando a verdade é dita, quando a verdade é ensinada, quando a verdade é praticada. O amor não se alegra, o amor se alegra com a verdade. E tem mais, o que é que o amor faz? Verso 7. O amor tudo sofre. Aqui nesse mundo nós vamos sofrer muito. E sofrer o que os outros fazem com a gente. Mas o amor tudo sofre. Sofrer aqui é sofrer humildemente, diante de Deus, colocando a angústia, a injustiça na mão de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, não é que ele é crédulo, mas ele espera o melhor das pessoas. Ele não vive desconfiado, sempre pensando que a pessoa quer fazer mal, mas ele tudo crê no sentido de que ele sempre espera que as pessoas estão certas, que as pessoas querem o bem, que as pessoas querem fazer o melhor. O amor tudo crê, tudo espera, a expectativa de coisas boas não é pessimista, né? Ah, meu Deus, acabou, né? Não vai dar certo. Sempre pensando coisas ruins. Não, o amor, ele tudo espera. Ele não é um ilusório, não é uma pessoa boba, não é ingênua, simplória. Ele sabe que o mundo é um mundo ruim, que é um mundo mau, que está no maligno, mas ele sempre espera porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E o amor tudo suporta. Coisas boas, aliás, coisas ruins que nos acontecem, como eu já disse 3 vezes, vou dizer a quarta, aqui nesse mundo as pessoas vão nos fazer mal, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos ficar doentes, nós vamos passar por angústias, por dificuldades. Esse mundo é um vale de lágrimas até a vinda do Senhor Jesus, mas o amor tudo suporta, humilde diante de Deus, diante das dificuldades que esse mundo nos traz aqui. O último ponto de Paulo, que vai do verso 8 até o verso 13, é que só o amor permanece. Lembre, o que Paulo está querendo fazer é mostrar para a igreja de Corinto qual é o caminho mais excelente para a igreja. O caminho mais excelente para resolver os problemas da igreja é o amor, porque ele é superior aos dons espirituais, por causa do que ele faz, não faz, é e não é. Você vê que essa descrição mostra como o amor triunfa sobre todos os males. E por último, para encorajar os coríntios, ele diz que o amor permanece para sempre. Enquanto que os dons espirituais, que eram o alvo da igreja de Corinto, haveriam de passar, o amor vale aqui para essa vida e para a vida eterna, porque na eternidade, de todas as virtudes, comparado com os dons e outras virtudes cristãs, o que vai ter é amor. Lá na eternidade, o modo de vida dos eleitos e dos salvos é o amor perfeito entre nós, na igreja triunfante e gloriosa, e de nós para com Deus. E experimentar o amor de Deus plenamente por nós. É isso que ele vai dizer aqui. Gostou deste conteúdo? Dê seu like e se inscreva neste canal para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.